tema de hoje, para nossa meditação, é cinzas no altar. Cinzas no altar. E antes de começarmos essa nossa meditação, eu gostaria que vocês abaixassem os vossos olhos e vamos orar, falar com Deus. Senhor Deus, Pai da eternidade, Jesus Cristo, nosso amado, nosso noivo, tão aguardado, amado Espírito Santo, que tem nos acompanhado, que tem nos ajudado nessa caminhada de santificação, de melhoria a cada dia. Queremos orar, falar contigo, falar sobre as coisas que são do alto, falar sobre aquilo que procede do reino, para que possamos saber como viver aqui nessa terra. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. O Senhor conhece as nossas limitações, sabe do que fomos formados, mas cremos na Tua misericórdia, cremos na Tua ação sobre as nossas vidas. Nos ajuda, nos ampara em todos os momentos. Colocamos essa meditação nas Tuas mãos, que tudo que for falado aqui seja para a Tua honra e Tua glória, que tudo que for falado aqui seja para a edificação do corpo de Cristo, da noiva que está sendo ataviada, aguardando o seu noivo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Como falei, cinzas no altar. E aí você vai lembrar dos sacrifícios que Deus determinou para o povo de Israel. E ele fala com detalhes como teriam que ser esses sacrifícios. Mas a nossa meditação hoje é: se há cinzas, é porque houve um sacrifício. E o sacrifício queimado ali já passou. E aí você só vê as cinzas. E é sobre essa situação que nós vamos meditar, lendo lá em Levítico 6, dos versículos 8 a 13, que fala sobre a lei do holocausto. Então vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente, vamos prestar atenção nisso, continuamente sobre o altar, não se apagará. E lá em Números 4, 13, versículo 13, na sua parte A, fala: e tirarão as cinzas do altar. Quando nós falamos em cinzas, nós vamos lembrar, é um paralelo com as obras, os trabalhos para o Senhor. E para a sua igreja também, né? Então,
nós devemos dar um sacrifício, dar sacrifícios para Deus. Mas, cada dia, isso vai virando cinza. E essas cinzas precisam ser retiradas. E um novo sacrifício deve ser feito a cada manhã. Ali fala continuamente. Então, o que nós podemos meditar é que nós não devemos viver de obras do passado. Quando a gente fala de retirar as cinzas, é isso. Passou. Já foi feito aquele sacrifício. Nós devemos colocar lenha nova todos os dias para queimar. E oferecer sacrifícios com aquilo que nós já fizemos. Ah, mas no passado... Ih, já trabalhei demais para a igreja, você nem sabe. Quantas vezes de coisa. Mas ali na lei do holocausto, muitas pessoas falam, ah, mas é o Velho Testamento, não dá nem para entender. A Bíblia toda é para nós, é de ensino, é de orientação. Ela serve como orientação, como guia para os nossos caminhos. Agora, as pessoas acham que pérolas, esmeraldas, brilhantes, você chuta na rua. Coisas preciosas estão em minas, precisam ser cavadas, precisam ser buscadas, precisam ser peneiradas nos rios. O ouro que você encontra nos veios, tudo isso requer trabalho, requer dedicação. Então, vamos buscar essas preciosidades da palavra de Deus. Vamos estudar. Não podemos ser preguiçosos. Então, vamos buscar. E quem nos auxilia nessa busca é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para o nosso auxílio. Então, quando você não entender, busque mais, pesquise, vá atrás, converse, procure seu pastor, procure pessoas que têm mais tempo na caminhada que você. Agora, vamos ver lá, tirando daquele versículo de Levítico, daqueles versículos de Levítico, tem uma ordem que Deus deu que se repete 3 vezes. O fogo não deve se apagar. No versículo 9, fogo do altar arderá. Versículo 12, não se apagará. Lá no versículo 13 também, arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É uma lei do holocausto. Por 3 vezes Deus fala, não deve se apagar. O fogo tem que continuar ardendo. E aí, o que nós vemos aqui é que quem fornece esse fogo, que nós vamos ler daqui a pouco, é Deus. Então, Deus fornece o fogo. E o comparativo com o fogo é o Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, línguas de fogo em cima de cada um. Fogo que desce do céu. Agora, o homem é responsável por manter o fogo aceso. Ele precisa colocar lenha, precisa retirar as cinzas. Se você não retira as cinzas e coloca a lenha, coloca o sacrifício, aquela cinza, ela vai virar fumaça. Aquilo vai ficar nebuloso, vai ficar difícil de respirar. É necessário retirar as cinzas.
Então, uma coisa interessante agora, vou falar sobre o fogo de Deus e fogo estranho. Lá em Levíticos 9, no versículo 23 a 24, e depois Levíticos 10, do versículo 1 a 2, está escrito: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Júbilo, alegria, mas uma alegria com temor também. Eles caíram sobre as faces, eles se prostraram. Que coisa linda! Mas aconteceu uma coisa no dia seguinte. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Aquilo que aconteceu foi no dia anterior, no dia seguinte, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O que aconteceu aqui? Um dia antes, todo o povo, todos, viram que Deus forneceu fogo. O fogo veio dos céus. Na lei do holocausto, vocês ouviram dizer, o fogo tinha que permanecer aceso continuamente. Os responsáveis por manter esse fogo aceso eram os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Mas eles se descuidaram e o fogo apagou. E agora? O fogo apagou. Vamos dar um jeito, vamos pegar outro fogo, vamos acender. Vamos dar o nosso jeito. E eles trouxeram fogo estranho. Um fogo que não tinha vindo da parte de Deus. E isso foi muito sério. Quando eles estavam ali com aquele fogo estranho, não vindo da parte de Deus, Deus se manifestou e novamente desceu fogo do céu. Só que eles estavam ali no meio do caminho. E foram consumidos. Eles morreram. A lição que nós tiramos disso é que as obras humanas, o humanismo, não deve entrar na igreja. O ser humano, o homem, o servo de Deus, ele tem que sempre buscar se alimentar dos céus. E aí, depois trabalhar. Porque o fogo vem de Deus para nós trabalharmos. Nós precisamos depender desse fogo que vem do céu. Qual foi o comparativo que eu falei há pouco? Fogo que vem do céu nos dias de hoje é o Espírito Santo de Deus. É esse fogo que nos ajuda nas nossas limitações para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Então foi isso. Nadab e Abiú foram fazer as coisas por sua própria força, na sua própria carne. O humanismo, a vontade do homem sobrepujando a vontade de Deus.
Então vamos prestar atenção nisso. Só que a obra de Deus não para. E aí vamos ler em Números, capítulo 3, versículo 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, herdeiros, para dar continuidade. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Deus levanta obreiros para dar continuidade para sua obra. Nadab e Abiú morreram, mas seus irmãos Eleazar e Itamar deram continuidade ao trabalho deles. Então, não pense você que quando você abandona o trabalho que Deus te deu, que a obra vai parar. As coisas de Deus continuam sendo realizadas. Vocês lembram quando Jesus falou para os judeus, vocês se orgulham muito de serem filhos de Abraão? Se Deus quiser, dessas pedras Deus faz filhos de Abraão. Dizendo que aqueles homens orgulhosos não se orgulhassem de serem filhos de Abraão, mas tinham que ter humildade e ver que Deus estava se manifestando na terra. Mas eles achavam que não, que só eles poderiam fazer aquilo. Mas Deus pode levantar outras pessoas para a sua obra continuar. Mas Ele quer que a gente faça o que Ele determinou, o que Ele colocou no nosso coração. Não vamos parar, não vamos deixar esse fogo apagar. Então vamos lá. Deus fornece o fogo, que é o Espírito Santo, mas nós devemos mantê-lo sempre aceso. Colossenses 3, versículo 1 fala: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, e quanto mais a gente permite a ação do Espírito Santo em nós, mais a gente percebe que nós somos pecadores. E com essa consciência de pecado, vem a necessidade que nós temos da ajuda do Espírito Santo. Aí veja só, mais próximos de Deus, mais próximos da luz, quando a luz incide sobre alguma coisa, ela vai revelar tudo. E aí quando vem a luz, aí a gente vê o pecado, os erros, as coisas que nós precisamos melhorar. Porque enquanto a gente está afastado, todo mundo faz. Por que eu tenho que me sacrificar tanto? Todo mundo está fazendo desse jeito, eu vou fazer também. Mas quando vem a luz sobre a nossa vida, nada fica escondido. Até os cantinhos cheios de poeira. Aí o que a gente tem que fazer? Igual aquela mulher que perdeu a dracma. Com a candeia ela viu, aí ela olhou, viu que tinha sujeira, aí pegou a vassoura e foi limpar. Então nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, limpar a nossa vida. E aí, com a nossa vida sendo limpa, vamos sendo moldados. E aí sim, nós ficamos preparados para a boa obra que Deus deseja que a gente faça.
é dessa forma. Para fazer a obra, Deus nos dá dons, dádivas. E aí existem três grupos de dádivas. Os primeiros dons que nós recebemos são os dons da graça, aqueles que são vindos do Pai. E Deus distribui para cada um de nós dons desde o ventre. Desde a nossa formação, Deus nos dá dons. Alguns mais, alguns menos. E desses diversos dons, um se destaca, que é o chamado dom básico. Então, uma pessoa que é extrovertida, que fala bastante, tem pessoas observadoras, caladas, quietas, mas assim que, enquanto está todo mundo distraído, ele está observando o ambiente. E inúmeros dons que a pessoa nasce com aquele dom, ou vários deles, sendo que um deles se destaca. São as características da pessoa. Então, vamos ler lá em Romanos 12, no versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, na mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículos 6 e 8. De modo que, tendo diferentes dons, aqueles dons que Deus deu, e que normalmente um se destaca, como que é o dom básico, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Vocês estão vendo vários dons aqui, descritos na Bíblia? Existem pessoas que ensinam, que chamam a atenção, que têm o dom da liderança, presidem, mas tenham cuidado. O líder, ele tem maior responsabilidade. Existem pessoas que são misericordiosas, mas a sua misericórdia não pode te deixar triste. Só olhando o que é triste no mundo, fala que quem exerce misericórdia tem alegria. Você precisa exercer a misericórdia, ver as necessidades, mas sempre levando alegria. E a alegria vem do Senhor. E aquele que reparte, aquele que distribui, que tem uma bondade, que gosta de se doar, faça com liberalidade. Então existem inúmeros dons de profecia, da fé, aquela pessoa que, sabe, levanta a pessoa abatida. Vamos, você vai conseguir. Em Deus tudo é possível. Ministérios. Qual é o teu ministério? Veja, busque. Então, leia Romanos 12. Veja o que Deus fala a respeito disso. Desses dons básicos, desses dons naturais que Deus dá pra gente. Um segundo grupo
são os dons do Espírito. Aí esses dons, eles vêm quando você se rende a Cristo, tá? Eles vêm sobre aqueles dons que o Pai já nos deu, que já são naturalmente vindos na nossa vida. Deus vai usar em cima disso, como base, os nossos dons naturais, Ele dá dons do Espírito. Então, vai operar em cima do que já existe em você. Então, vamos lá, vamos buscar em 1 Coríntios 12. Vamos ver lá o que está no versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para ser usado, para o que for útil. No versículo 8 a 10 fala, eu não vou ler o versículo, mas eu resumi aqui. Ali está escrito os dons: palavra de sabedoria, palavra da ciência, do conhecimento, de fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernir espíritos, discernir as coisas que estão acontecendo, as ações espirituais ao nosso redor, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses dons do Espírito vão sendo dados para o que é útil, para que a igreja cresça, para que o corpo fique forte, seja edificado. 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quando a gente presta atenção nesse versículo, a gente vê a palavra repartindo. É uma coisa inteira que foram tirando, que Deus vai tirando pedacinhos e vai dando um pedaço para um pedaço para outro, um pedaço para outro, um pedaço para outro. Por que fala de repartir? Você não é igual ao seu irmão. Cada um tem um dom básico. Como foi dito, Deus vai dando com base naquilo que você, a tua tendência, aquilo que Ele já te deu no nascimento, desde o ventre. Então, muitas vezes, um dom que é dado para um irmão não vai ser bem utilizado se for dado para você. Porque não é do teu feitio. Não é. Uma pessoa muito tímida, se você for pressionar ela para ir lá na frente, ela vai ficar constrangida. Uma pessoa falante, se você colocar ela para fazer um trabalho onde ela fique sozinha, ela pode ficar deprimida. Porque ela precisa falar com alguém, ela precisa daquele contato humano. Então, Deus vai repartindo em cima daqueles dons. E esses dons não são dados para sua exaltação. Para que você seja, como ele é bom, Deus não divide a sua glória. Ele dá esses dons para o que for útil. E soberba e orgulho não tem utilidade no reino de Deus. É pedra de tropeço. E muitos ministérios e muitas pessoas têm caído por causa disso. Então todo dom é dado para edificação. Então não queira usurpar ou ficar com inveja se um irmão está exercendo o seu dom e Deus tem utilizado esse irmão naquele dom.
Porque Ele tem um outro para você, com o teu perfil, dado para você, para frutificar, para edificar a igreja. Quando Paulo fala isso, vem também a parte do corpo. Um é mão, outro é pé, um é olho, o outro é ouvido, o outro é a boca, o pescoço. Então, não queira ser aquilo para que Deus não te chamou para ser. Não fica lutando. Se renda. Deixe o Espírito Santo trabalhar com liberalidade. Te usar naquilo que você faz de melhor. Você cante para o Senhor. Você sabe fazer uma faxina? Use isso para o Senhor. Ajude uma irmã que está doente, que acabou de ter um bebê, ou que passou por uma cirurgia. Vá fazer uma visita a um irmão que ficou viúvo, precisa de amparo, levar uma comidinha. Umas irmãs usando os seus dons culinários, os seus dons de atividades, no que você for melhor. Se você sabe fazer o evangelismo pessoal, é diferente você fazer evangelismo pessoal de você pregar num púlpito. Num púlpito, você não tem a pessoa, muitas vezes as pessoas perguntando toda hora. No evangelismo pessoal, a pessoa vai te interpelar. A pessoa vai fazer perguntas e você tem que estar preparado. Firmemente para responder a razão da sua fé. As coisas que ela tem de dúvida. Mas se você é bom nisso, faça. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Então, veja, busque, ore e vá verificando, faça uma autoanálise no qual é o meu dom básico. O que eu sei fazer de melhor? Senhor, olha, eu tenho uma sementinha de mostarda. Eu me vejo tão pequenininha. Mas a tua palavra diz que um grãozinho de mostarda, plantado numa terra boa, ele vira uma árvore muito grande, que dá sombra, que dá conforto aos que estão debaixo dela. Então eu me coloco diante de ti, Senhor, essa sementinha de mostarda. Eu sou tão pequenininha, sei fazer, me sinto fazendo tão pouco, mas me usa, que eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas através dessa pequena semente. E Deus vai fazer. Quando você se coloca debaixo da graça de Deus, para receber esses dons que Ele tem para dar, e você mantendo essa lenha acesa, colocando lenha nesse altar, colocando o sacrifício para queimar, esse sacrifício, esse holocausto, ele sobe como um cheiro agradável. Deus cheira aquilo, oh glória! Minha filhinha, meu filhinho está fazendo exatamente o que eu quero. Ele está ali naquele lugar que eu desejei para ele. E é ali que eu vou fazer ele crescer. Deixe Deus trabalhar na sua vida. E aí tem um terceiro grupo, que são os dons de ministério, de serviço. Olha a palavra de Deus que maravilhosa. Efésios 4, dos versículos 11 a 13.
E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Este é o desejo de Deus. Ele dá dons para serviço, para trabalho, para você manter a sua chama acesa. O fogo vem de Deus, mas a lenha e o sacrifício é você que tem que colocar. Tem que retirar as cinzas. O trabalho que você fez no passado, tira. E lá, na lei do holocausto, fala que você coloca no lado do altar. E depois o sacerdote pegava e ia para fora do arraial, para um lugar limpo. Aquilo que você fez no passado está guardado em memória. Deus lembra do tanto que você já fez. Mas Ele quer sacrifício constante. O fogo não pode se apagar. Você que já fez muito na casa do Senhor, na obra de Deus, e agora se sente cansado, saiba que Deus tem muito mais para você. Porque o fogo não pode se apagar. Deus está esperando que você coloque lenha, que você retire as cinzas. E retirando essas cinzas que foram colocadas num lugar limpo, você coloque lenha nova e sacrifício novo. Não pare, não estacione, continue no serviço de Deus. Você não pode mais fazer aquilo que você fez no passado? Você não tem mais o vigor do passado? Preste atenção no que o Espírito fala. Ore a Deus, peça, e Ele vai te mostrar o que você pode fazer no dia de hoje para a edificação do corpo de Cristo. Você pode sim continuar fazendo grandes coisas diante de Deus. Os dons te são dados. Você pode não ser, é como eu não posso subir escadas. Tenho limites físicos. Dói o meu joelho. Mas eu posso falar. Se amanhã ou depois eu não puder mais andar, e eu tenho a minha voz, eu posso falar. E Deus vai usar a minha boca, a minha língua, meu cérebro pensante. Não se limite. Ore a Deus, peça ajuda do Espírito Santo e Ele vai te mostrar um novo caminho. Não fique triste porque você não tem mais força, ou vigor, ou ânimo para fazer aquilo do passado. Tem coisa nova para você. Tem algo novo. Ouça a voz do Espírito. Esses dons do ministério, eles são dados quando a gente permite, quando a gente se dedica, quando a gente busca. Então são dons que nós precisamos estar constantemente diante de Deus, perguntando, pedindo.
buscando na sua palavra, buscando em oração. E lembrando sempre, não é para nossa exaltação. Não podemos tirar a glória de Deus. Vejam bem, Jesus, quando estava aqui na terra, ele exaltava a Deus. O Espírito Santo, quando desceu, ele sempre, tudo que ele fazia, era apontando para Cristo. Então nós temos exemplo na Trindade de trabalhos, de serviços, apontando para o alto. Então tudo que nós fazemos não pode apontar para baixo, não pode apontar para o ego, para o homem. Tem que apontar para Deus. Nós somos como uma lanterna. A luz tem que incidir e iluminar. E a luz, ela tem que ir, as nossas obras, quando elas vêm à tona, quando elas iluminam, tem que apontar para Deus. Que Ele que nos forneceu todos esses dons. Então não podemos pensar que, é para nós, olha como eu canto bem, olha como o meu ministério de caridade é bom, olha, sou eu que estou à frente. Não. A exaltação é para o Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. E é para o crescimento da igreja. Muito bem. Munidos com esses dons, vamos trabalhar. Não pode pegar esses dons e colocar numa gaveta. Eles são para trabalho. Jogue as cinzas para o lado e coloque lenha nova. E vamos ver aqui qual eu já falei, né, do fogo. Hoje em dia é o Espírito Santo de Deus. A maior evidência da presença do Espírito Santo em nós é o poder. Não é o falar em línguas. É o poder. É a maior evidência. A partir do momento que você se rende a Cristo, você recebe o Espírito Santo dentro de você. E aí, a partir desse... e esse Espírito Santo, ele não vem como visita. Ele vem para morar dentro de você. Ele é um morador no coração, na vida daquele que aceitou o sacrifício de Jesus, que compreende a sua necessidade de salvação em Cristo. O Espírito Santo, ele vem morar dentro de você, ele está aqui. E a palavra de Deus diz para a gente não entristecer o Espírito Santo. Como ele está dentro de nós, ele sabe os nossos pensamentos. Ele vê as nossas atitudes. E quando nós pecamos, ele se entristece. Você quer alegrar o Espírito Santo? Peça orientação para ele. Ore antes de fazer algo. Ele faria isso? Então ele vai nos purificando. Mesmo quando muitas vezes nós caímos, mas o Espírito Santo, ele incomoda, ele ilumina aquele erro, e a gente vê, e aquela tristeza de ter pecado, e aquilo ali, a cada momento você vai quebrando as barreiras, quebrando as pedras que estão no teu caminho, que estão fazendo você tropeçar. Essas pedras vão sendo esmiuçadas. E a cada dia você vai melhorando, melhorando, melhorando. Esse é o processo de santificação. Você sendo trabalhado pelo Espírito Santo e sendo munido com esses dons, Deus vai
se manifestando na terra, já se manifestou através do seu Filho, ele vai se manifestando através de nós, como igreja viva, como uma igreja forte. Vamos ler, aí fala que esse poder, ele nos é dado para testemunhar. Está lá em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para nós sermos testemunhas. E para terminar essa nossa meditação, Colossenses 3, versículo 17. E quando fizer tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizermos, vamos dar graças a Deus Pai. Não vamos deixar o fogo apagar. Vamos retirar as cinzas do altar, colocar lenha nova e sacrifício. Nossa vida é o sacrifício vivo. E vamos deixar queimar o fogo que veio da parte de Deus. Vamos deixar o Espírito Santo nos queimando e a nossa vida, que a nossa vida suba com esse cheiro suave e que Deus se agrade de nós. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Esse é o meu desejo para a minha vida. Que eu esteja sempre diante de Deus, buscando os melhores dons, sempre tirando as cinzas, as coisas que eu já fiz, já passaram. Eu quero pôr lenha nova e quero me colocar como sacrifício vivo e queimar, e a cada dia ir renovando até o grande dia, quando Jesus vier nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia. Amém.